O dia amanhece com o barulho da justiça ecoando mais alto que o das armas. O TSE começa a julgar o governador Cláudio Castro, acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O mesmo Castro que aplaudiu o massacre no Rio, agora precisa explicar como usou o Estado para se manter no poder. Chegou o dia. O homem que tratou o morro como campo de batalha agora tem que se explicar no tribunal. É o primeiro passo de uma faxina institucional que o país esperava há anos. Quem brincou de autoridade agora sente o peso da lei. Trata-se de uma coincidência mesmo, porque a operação foi na terça-feira e na quarta-feira, no dia seguinte da operação, a presidente atual do TSE, ministra Carmen Lúcia, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal, ela resolveu agendar, colocar na pauta os próximos julgamentos que estavam pendentes, e esse era um dos julgamentos que a Corte precisava analisar. Esse recurso tinha chegado ao TSE em maio desse ano, desde então estava parado por lá. E ele é relatado pela ministra Isabel Galotti, que está em vias de deixar o Tribunal Superior Eleitoral. Então ela tem também tentado desafogar os processos que estão no gabinete dela. Esse é um deles, ela é a relatora desse caso no qual é investigado o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Além dele, nesse processo, estão outras autoridades do estado do Rio, por exemplo, o vice de Castro na chapa da eleição de 2022, Thiago Pampolha, do MDB, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, deputado estadual Rodrigo Bacelar do União Brasil, e também, por exemplo, Daniele Cristina Ribeiro Barros, que foi secretária estadual em 2022, além de outros parlamentares e outras pessoas que ocuparam cargos na primeira gestão de Cláudio Castro, ele que se reelegeu na eleição de 2022. E o Metrópolis, na coluna de Ricardo Noblar, foi cirúrgico. Cláudio Castro e Eduardo Bolsonaro têm tudo a ver. Foram moldados na mesma fábrica de arrogância e impunidade. Um usou o helicóptero como símbolo de poder, o outro o sobrenome como escudo político. Agora os dois dividem o mesmo destino, o medo da justiça. Falar agora sobre o julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 21 de novembro, 21 desse mês, o início do julgamento que analisa a denúncia contra o deputado do PL de São Paulo por coação à justiça. O julgamento vai ser no plenário virtual, foi marcado para ser encerrado no dia 1º de dezembro. A análise vai ser feita pelos integrantes da primeira turma, que é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que preside o grupo. Luiz Fux agora integra a segunda turma. A PGR denunciou a Eduardo e o Paulo Figueiredo por coação no curso do processo na trama golpista. Na denúncia apresentada em setembro, a PGR aponta que os dois articularam sanções junto a autoridades norte-americanas desde o começo do ano. Para a Procuradoria-Geral da República, o Eduardo Bolsonaro exerceu o papel de liderança e chegou a orientar o pai sobre como agir em discursos e manifestações sobre o assunto. Como o processo foi desmembrado, a denúncia contra Figueiredo vai ser analisada em outro momento. A PGR diz que sanções impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF teriam sido resultado de investidas da dupla. Aliás, não só a PGR, os próprios dizem isso, Dani. De aliados de Bolsonaro a reféns da própria história. O bolsonarismo que prometia moralidade virou sinônimo de medo, silêncio e investigação. Mas o cerco não é só nos palácios, é também na internet. A Gova mostrou que a justiça mandou o X remover uma postagem de Nicolas Ferreira que associava o PT ao tráfico. Mais uma mentira, mais uma tentativa de transformar crime em arma eleitoral. A justiça mandou calar o deputado que vive de ódio. Liberdade de expressão não é licença para caluniar. E o Brasil começa a entender que quem espalha fake news não é corajoso, é cúmplice. Uma história aí relacionada a Nicolas Ferreira e o PT. Ele pôs nas redes sociais há um tempo, a gente tem até esse post aqui, chamando o PT de PT Partido dos Traficantes.
essa postagem aí que aconteceu no dia 31 de outubro. Bom, o que aconteceu? Entraram com uma ação contra ele e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal mandou a rede social X apagar essa publicação de Nicolas Ferreira. O conteúdo deve ser excluído em até 48 horas após a notificação pela Justiça. Caso não cumpra a decisão, a plataforma fica sujeita à apuração de responsabilidade civil por danos decorrentes da publicação. Enquanto isso, o Metrópolis trouxe um dos bastidores mais simbólicos do ano. Paulo Capelli revelou que Alexandre de Moraes já visitou a cela na Papuda, onde Bolsonaro pode cumprir pena. Seguinte, o ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cela especial com paredes brancas, ar-condicionado e televisão no presídio da Papuda, em Brasília, segundo apurou a coluna do Paulo Capelli no Metrópolis. O magistrado já viu as imagens e aprovou a instalação. Poxa, que bom. O espaço é adaptado para receber o ex-presidente, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Aliados de Bolsonaro acreditam que o STF determinará transferência na semana que vem, após rejeitar os embargos declaratórios protocolados pelo ex-mandatário. A expectativa, contudo, é que Bolsonaro passe poucas semanas na Papuda. Até mesmo ministros próximos a Moraes sustentam que a Suprema Corte deverá aceitar um pedido da defesa do ex-presidente para restabelecer a prisão domiciliar por motivos de saúde. O mesmo benefício, por exemplo, já foi concedido em maio desse ano ao também ex-presidente Fernando Collor, condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção. Sim, o ministro foi ver com os próprios olhos o lugar onde o mito pode encarar o teto branco da justiça. O homem que ameaçava o Supremo pode acabar ouvindo o eco da própria voz numa cela. É a imagem perfeita da virada de ciclo. Quem afrontava o Estado agora conhece o tamanho real da lei. E se você acredita nesse novo Brasil que enfrenta o ódio com coragem, já deixa o like, comenta aqui o que achou e se inscreve no canal. Isso ajuda o vídeo a chegar mais longe e faz a verdade ecoar mais alto que a mentira. E enquanto a direita tenta transformar sangue em slogan, Guilherme Boulos falou o que ninguém tinha coragem de dizer. Ele afirmou: há quem faça populismo à base de sangue no combate ao crime. Uma frase que separa o governo da barbárie. Porque segurança de verdade não se faz com microfone, se faz com política pública e humanidade. O discurso da bala produz medo, mas o da responsabilidade produz país. E quem achava que a justiça ia parar por aí, se enganou. Josias de Souza escreveu no UOL: Eduardo Bolsonaro vai para o banco dos réus, e o pai, Jair Bolsonaro, pode ir para o regime fechado. A família que debochava da Constituição agora vive de habeas corpus, de capitão corajoso a réu covarde, de herdeiro político a investigado. O fim da era do ódio não veio por decreto, veio por consequência. Mas o bolsonarismo não apodrece só nos tribunais, apodrece também por dentro. O UOL revelou que o PL expulsou uma afiliada flagrada cobrando cashback de R$100 mil em emendas. Sim, o partido que dizia combater a corrupção vendia verba pública com desconto. Rouba, mas grita. Esse é o novo lema da velha direita. O PL virou o retrato perfeito da hipocrisia. Moralismo do palanque, propina na planilha. Enquanto eles se afundam, o governo trabalha, e os números mostram isso. Haddad disse que o Brasil entra em 2026 tranquilo, com o melhor resultado fiscal dos últimos 4 anos. A economia voltou a respirar, as contas se equilibraram, e o país que herdou o caos agora mostra estabilidade. Enquanto uns pedem golpe, o governo entrega resultado. Enquanto eles berram no Zap, o Brasil sobe na vida real. Haddad fala com números, não com raiva. Lula governa com esperança, não com vingança. E o país volta a acreditar em si mesmo.
Do TSE ao Ministério da Fazenda, do barulho do ódio ao silêncio do progresso, o Brasil está reencontrando o rumo. Os mesmos que zombavam da justiça agora correm dela. Os que gritavam contra o sistema agora dependem dele para sobreviver. E enquanto isso, a democracia segue, com lei, com diálogo e com trabalho. A justiça faz o que precisa, o governo entrega e o ódio perde espaço. Então já deixa o like, comenta aqui o que achou e compartilha, porque quando a verdade se espalha, o Brasil avança.